Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. A gente se apresentou agora há pouquinho, mas a gente vai acabar se apresentando novamente rapidamente, porque uma das nossas ideias, enquanto grupo que a gente chama de sub-área de literatura, a área dentro da área, né? O nosso grupo de literatura, a gente pensou em fazer uma apresentação coletiva para vocês, conversando um pouquinho a respeito das disciplinas de literatura dentro do curso de Letras em Inglês, e também falando um pouquinho para vocês sobre as nossas linhas de pesquisa e as possibilidades de pesquisa dentro do campo da literatura, principalmente das literaturas de língua inglesa, né? Talvez alguns de vocês estejam pensando em fazer um bacharelado dentro dos estudos literários, talvez alguns de vocês recém estejam chegando no curso e ainda estejam se encontrando, né, pelos caminhos que vão percorrer a partir daqui. Então, a gente pensou que uma palestra trazendo esse percurso, aquilo que a gente chamou de mapeamento, né, o mapeamento dos estudos literários dentro do curso de Letras em Inglês, daria essa amplitude, né, do que corresponde aos estudos literários aqui na estudos literários dentro de Letras em Inglês aqui na UFS. Tá? Obrigado, obrigado. Vou fazer um rápido. Então, boa tarde, pessoal. Olá de novo. Aqui a gente vai, como a Gabi falou, a gente vai fazer esse mapeamento, vão ter nossa apresentação, nossa mesa redonda, né? Ela vai ser dividida em 4 partes. Né? A gente vai começar passando pelos perfis de pesquisa, ou seja, que a Magali já descreveu, uma espécie de... A gente está oferecendo uma familiarização para vocês, né? Caso vocês tenham esse intuito, né, de fazer pesquisa no futuro, em campos nos quais a gente pode oferecer ajuda, oferecer orientação, não só para um possível TCC, como também para projetos de pesquisa em geral, até mesmo parcerias em eventos, coisas do tipo. Então, assim vocês vão conhecer melhor como a gente trabalha. Depois é um histórico, a professora Melise, que já tem conhecimento do histórico do curso de letras bem mais extenso que o nosso, ela vai falar sobre como a literatura foi se desenvolvendo ao longo do tempo que ela trabalha aqui, até a gente chegar onde a gente está hoje, com o currículo que a gente tem hoje, a presença da literatura nesse currículo, seja em disciplinas obrigatórias, seja em disciplinas de tópico especial ou optativas. E logo depois a gente vai, né, finalizar com as disciplinas, a gente vai falar sobre as disciplinas em si. A gente resolveu fazer uma divisãozinha, né, de acordo com a familiaridade que cada um tem com as disciplinas, né, que a gente mais leciona, né, apesar de que todo mundo aqui meio que leciona de tudo, né, então a gente já tem essa multitude de atuação. E, por fim, outros projetos que são ligados ao corpo docente ou a letras em inglês, né, o maior deles que é a pós-graduação. Então a gente vai para a ordem alfabética. Eu queria começar pela professora Annelise. Eu vou acompanhar os slides agora para ficar no meu tempo, tá? Então, eu trabalho com estudos de adaptação, literatura, cinema e audiovisual, estudos comparativos entre a produção cultural e teórica anglófona e latino-americana, que foi mais ou menos o meu projeto de pesquisa que eu expliquei naquela primeira parte da apresentação, que seria, depois vai aparecer isso aí de novo, não preciso falar ainda, tá? E, bom, os estudos culturais, que seria o termo maior, o umbrella word, onde cabe essas várias áreas do conhecimento também, né? Estudos comparativos, não só a literatura, mas também narrativas em geral, né? Narrativas em várias mídias, o texto literário adaptado para outras mídias e outras formas, né?
Então, eu trabalho nessas interseções teóricas e culturais, tá? E narratologia, que seria assim, seria a base dentro de uma visão talvez um pouco mais estruturalista, do que nos possibilita estudar os vários textos, né? Não só o texto literário, mas também o texto no áudio, a narrativa no audiovisual, tendo também uma estrutura narratológica, tá? Bom, a gente segue para o outro slide. Meu projeto de pesquisa, então, é Geopolíticas de Representação, América Latina e dos Estados Unidos e Narrativas de Viagem do século XX e XXI. E eu coloquei narrativas de viagem porque eu incluo tanto o meio audiovisual como a literatura nessa classificação aqui, tá? Narrativas de um modo geral. E narrativas que viajam. Elas não só vão daqui para lá, como elas vêm de lá para cá também, né? Eu já ofereci uma disciplina na graduação, eu acho que há uns 2 anos atrás, que foi um tópico especial que foi muito legal também nesse sentido. E na pós-graduação. Bom, eu queria falar um pouquinho de um projeto de extensão, o Amilcar está aqui ainda, né? Que tem a ver com o campo de vocês, né? Que participa eu, a professora Magali, a professora Priscila e 2 alunos de graduação, que é o Matheus e a Karine, tá? Então, o IDES se chama Irmandade do Divino Espírito Santo, é uma instituição que já tem há mais de 250 anos em Florianópolis, né? Eles trabalham nessa área do ensino, da educação, para crianças, jovens e adultos e menos privilegiados também, né? Digamos assim. E nós estamos na Escola Girassol, Centro de Educação Girassol, dando aulas de inglês agora para 4 turmas do pré-escolar dessa Irmandade, tá? Isso aí nós vamos lá. Isso é um projeto que iniciou esse semestre, é um projeto bastante novo. Nós estamos abertos para voluntários, os alunos da área de letras que têm interesse nessa área de ensino, né, para o pré-escolar, que eles são crianças ainda não alfabetizadas, então para nós está sendo um aprendizado em todos os sentidos. Não só porque nós somos da área da literatura, mas também porque eu nunca tinha ensinado, nunca tinha dado aula de inglês para crianças do pré-escolar, né? Então, inclusive, é uma área aqui que talvez até gere um certo interesse, porque as escolas estão ficando bilíngues, toda uma metodologia diferenciada, porque a gente está aqui trabalhando com crianças com muita criatividade, né, que precisa ter esse enfoque criativo também. Então, a gente está agradecendo muito o auxílio da Priscila nesse momento também, né, que eles têm já uma carga metodológica para nos ajudar, né? E o projeto está indo muito bem. E está sendo não só isso, está sendo assim, um aprendizado pessoal também para a gente, uma redescoberta da própria profissão em certos sentidos, né? Bom, então nós ficamos abertos para caso tenham voluntários que queiram vir conversar com a gente, tá? Está ficando uma comunidade interessante, porque a gente está discutindo assuntos vários relacionados a essa questão, né, do ensino, metodologia, pré-escolar, né? Então, é isso aí, gente, tá? Bom, e finalmente a Ilha do Gisteiro, que eu já falei para vocês, eu não vou me repetir, tá bom? A gente passa para o próximo. Bom, aí a gente enquanto o microfone chega no Jorge, lembrar que vale a CC, para quem está procurando. Não tem bolsa, mas vale a CC. Esse aspecto prático eu não tinha falado, tá? Mas vale a CC, entra no meu projeto de extensão, enfim, questão curricular bem interessante para todo mundo. Desculpa. Sem falar no aprendizado, né? A experiência em si. Bem,
como eu já disse, meu nome é Jorge. E além de dar aula, a gente pesquisa, a gente orienta, a gente desenvolve extensão. E as minhas linhas de pesquisa, que já vêm, né, desde a minha pós-graduação, elas são mais ligadas, mais recentemente, a ficções apocalípticas e pós-apocalípticas. Eu estudo esse retrato que, meio que, historicamente, sempre tem um retorno no imaginário, principalmente no imaginário ocidental, mas também em outras culturas. Eu já fiz o estudo também meio que fora do eixo ocidental. E a pesquisa que eu estou desenvolvendo no momento, e também estudo cenários distópicos, que também são uma derivação disso dentro do campo mais abrangente de ficção especulativa. Além disso, eu estudo cinema e faz parte da minha pesquisa já desde o mestrado. Cinema e literatura, estudos de adaptação, estão entre os meus interesses de pesquisa. E além disso, escrita criativa, que eu tento sempre levar para a sala de aula e também já desenvolvi, quero voltar a desenvolver um grupo de estudos, quem sabe em parceria com a Magali, sobre escrita criativa. Trabalho também com novas mídias interativas, foi parte também da minha pesquisa de doutorado em videogames e narrativas interativas. E estudos culturais também, tá? Trabalhei com pós-colonialismo e pretendo trabalhar ainda mais no futuro. O meu projeto de pesquisa no momento é de ficções escatológicas no século XX e XXI, aproveitando que agora tem uma nova leva de narrativas que são pós-pandemia ou durante a pandemia, que estão sendo construídas. E o meu objetivo é observar essas narrativas saindo um pouco do âmbito que eu tinha antes, que era de Guerra Fria, agora expandindo um pouco mais, e chegando ao século XXI também. Tem muita coisa sendo produzida no século XXI com um imaginário pós-apocalíptico, sempre uma curiosidade humana. E convido quem tem interesse em trabalhar sobre os temas, que quiser desenvolver algum tipo de trabalho, seja um trabalho de conclusão ou um projeto de pesquisa, a entrar em contato comigo. Okay? E em breve vou abrir novamente o grupo de estudos de escrita criativa. Ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre cada linha de pesquisa para mostrar a diversidade de trabalhos, que vocês podem encontrar no campo da literatura de língua inglesa aqui no Letras Inglês. Como eu falei antes, eu sempre me interessei em literatura contemporânea, principalmente a literatura das Américas. Eu tenho um grande interesse em literatura canadense, pesquisando e aprendendo sobre diversos autores e autoras, principalmente a ficção produzida no século XX e XXI. Também trabalho com poesia e me interessa muito esse diálogo, esse olhar que dialoga entre culturas diversas. Então, o meu estudo sempre contemplou estudos sobre identidades culturais e encontros coloniais ou pós-coloniais. Então, eu penso muito a respeito desses cruzamentos entre o eu e o outro, as nossas práticas enquanto práticas de representação dentro da literatura, como que elas acontecem. E eu tenho interesse específico em obras que abordam o deslocamento geográfico. Eu sempre trabalhei muito com literatura de viagem, mas não só pensando a viagem como um deslocamento, assim, o turista viajando para um outro lugar, mas também pensando nesse deslocamento geográfico como um encontro de diferentes culturas, seja pelo deslocamento forçado, pela recuperação, por exemplo, de histórias de migração, identidades que pensam muito o seu local em relação ao estar hoje presente num determinado espaço geográfico, mas carregando gerações de uma tradição que vem de outras, digamos assim, dos seus pais, seus bisavós, enfim, seus ancestrais, e como que isso vai influenciar o seu entendimento de pertencimento em determinadas culturas, Eu também tenho interesse em trabalhar um pouquinho como a ficção recupera a história, o recontar da história através da literatura, e através do storytelling.
eu recentemente, né, como eu contei para vocês antes, voltando agora para a UFSC, acabei de montar esse projeto e aí vou, na verdade, me lançar para pesquisar a respeito desse assunto. Então seria muito legal se alguém de vocês tiver interesse em trabalhar com essas questões. Penso em montar um grupo de estudo para a gente pensar um pouquinho mais a respeito de práticas narrativas e o papel da contação de história diante dos desafios do mundo contemporâneo. Pensando principalmente que agora, na atualidade, né, a contação de história ela acaba sendo o espaço, ela sempre foi, mas ela acaba renovando esse espaço privilegiado para a resistência e também para a possibilidade de se pensar práticas humanas diante de todos esses desafios que a gente vive, né, do nosso mundo marcado pelo colonialismo, pelo extrativismo capitalista, por desigualdades de raça e de gênero. Então, quem tiver vontade de trabalhar um pouquinho a respeito dessas ideias, seria ótimo. Eu acho que Tá funcionando? Beleza. Então, né, gente, como eu tinha falado, eu sou o professor Matias e essas minhas áreas de interesse têm bastante a ver com a minha formação, né, a minha pessoa, da onde eu venho, né, onde eu me situo agora. Então, texto e performance, a criação de sujeitos e alteridades através do texto. Eu trago isso da minha formação de artes cênicas. Trabalhei durante bastante tempo nas escolas do município, do estado, e pude ver aí que questões que eu vi em sala de aula eram muito diferentes das questões práticas, né? E como que a educação sempre uma ferramenta, né, de enfrentamento, de resistência, especialmente dentro desses contextos. Uma das minhas primeiras experiências entrando na escola, enquanto professor de artes cênicas, ainda não formado, fazendo estágio. O diretor da escola falou para mim, professor de artes cênicas, então, dia 7 de setembro você pode fazer umas bandeirinhas, né? Então, pode ter um viés cômico, né, mas não foi muito cômico para mim. Minha vontade era falar, posso dizer, da Palestina, se quiser. E eu percebi bem rapidinho que essa questão das artes cênicas, performance, funciona muito bem dentro desses contextos. E, né, porque muitas vezes a gente tem essa, vamos dizer, uma necessidade de estar botando para fora coisas que tem dentro da gente, né, e que a gente acaba guardando lá e que não vale a pena guardar, né? Muitas vezes é legal mostrar para as outras pessoas. Então, tem a ver com isso daí, né? Texto e performance. Puxando lá esse gancho também para essa segunda poética de enfrentamento do texto à resistência. Então, eu me interesso e sempre me interessei muito por esses textos que são mais hands-on, vamos dizer assim, anti-sistemas de dominação, anti-sistemas opressores, né? Então eu acabo sempre caindo aí para esses autores, essas autoras. O meu mestrado aqui eu fiz em cima do Allen Ginsberg e da Tropicália, né? Poeta e dos nossos queridos tropicalistas. No doutorado eu falei sobre o Phil Scott Heron, que é um poeta norte-americano. Então, eu acabo sempre navegando para essas áreas. Quem já teve aula comigo sabe que eu acabo martelando nessas teclas, né? Então, é uma coisa que vem de mim, assim, da minha formação, como eu disse. E também, por fim, poesia, música e os estudos culturais, porque é realmente uma paixão, assim, e sempre que o assunto vem à tona em sala de aula, eu vejo que também os estudantes gostam muito, né? Especialmente a música aqui, e que muitas vezes acaba sendo posta de escanteio, assim. Então eu realmente falo, não, a música tem o seu lugar também. Nada contra o cinema, nada contra outros que acabam aparecendo ali, que ele já falava nos estudos literários, mas a música também, né, tem as suas narrativas,
e tem ali esses sujeitos, essas alteridades por trás, e especialmente ela pode ser entendida, né, como uma ferramenta de enfrentamento e de resistência. Então essas são as 3 áreas que eu me identifico, que eu gosto muito, fazem parte de mim, né, quem eu sou. E posso falar um pouquinho também dos projetos que eu tenho, né, projetos de pesquisa, poéticas do texto, performance, encontros e resistência. Acima de tudo, entendendo que esses processos de resistência não são só de indivíduos, né, mas eles acabam tendo aí coletivos, eles acabam fazendo parte de movimentos muito maiores do que só uma pessoa, e eu entendo que a literatura também é isso daí, né? Então são pessoas contando histórias para alguém, e então faz parte essa história também faz parte, né, desse meu projeto de pesquisa, e a gente acaba tendo bastante interesse aí nesses textos poéticos entendidos enquanto práticas de intervenções sociais de resistência e enfrentamento, como diz lá na última frase. E como eu disse brevemente, eu tenho um projeto de extensão também, cujos participantes, alguns estão aqui pelo menos, né? E chamado Texto e Performance. Então a gente está trabalhando em cima de textos que nós mesmos criamos e mostramos para as pessoas, obviamente. Como eu disse, a gente já teve uma apresentação no semestre passado, foi muito, muito bacana. Quem foi, ou pode falar que eu estou certo ou que eu estou errado, aí cabe a vocês, né? Eu entendo que foi maravilhoso. E fazendo parte também do que eu falei agora há pouco, eu diria que não é um projeto de extensão meu, embora eu acho que eu falei que era, mas não é meu, é um projeto de extensão nosso, né, porque mais que nada é uma criação coletiva nossa. Eu não teria esse projeto se não fossem pelos estudantes e os estudantes que fazem parte, então eu sou muito agradecido por todos que fazem parte, né, e entendo que a gente acaba conseguindo aí criar aí essas ferramentas de resistência e enfrentamento através dessas ações que a gente promove e promoverá. É isso. Obrigado. Então, boa tarde, novamente. Então, indo mais a fundo nos interesses de pesquisa, um dos campos que eu mais me interesso desde a minha pesquisa de doutorado são narrativas autobiográficas. Então, todos aqueles textos que têm o eu como referencial, né, que trabalham com uma construção desse eu através da escrita. Então, não pressupondo que exista um eu identitário estanque, pré-narrativo que vai ser reproduzido no texto, mas que ele é constituído através dessa escrita autobiográfica, né? Então isso repercute em vários diferentes modos, né? Não só, digamos, num livro de memórias ou no que a gente vai dar, mas em diferentes tipos de escritas de vida, né? Que tem esse referencial como balizante, essa conexão com uma materialidade, com uma busca por uma ideia de verdade, que não é necessariamente também o que a gente entende que é o verdadeiro, mas enfim, esse é um das grandes áreas de interesse, e junto com isso vem histórias em quadrinhos. Uma coisa que eu trabalhei muito no meu doutorado, até hoje eu pesquiso, são histórias em quadrinhos autobiográficas. Então, como que a gente já falou que já passou pelo cinema, videogame, música, e agora então entra quadrinhos de uma maneira muito forte também. Então, dentro da escrita de si, da escrita autobiográfica, os quadrinhos têm uma questão muito interessante, que é a representação de si dentro de um discurso visual, uma reconstrução material desse sujeito. Então, ele traz muitas questões interessantes de análise, né? O que mais? Fora isso, vários tipos de literaturas contemporâneas estão, como eu falei, século XX, século XXI principalmente. Se a gente vai entender as autobiografias nessa terceira geração dentro dos estudos de autobiografia, elas começam a partir dos anos 80 a mudar o que a gente entende do perfil da autobiografia, o perfil dessa escrita autobiográfica. Ela muda, tem a ver com
todas as mudanças de mundo também, de identidades, instituições. Então, muito a partir dos anos 80 até essa contemporaneidade, se a gente vai olhar também quadrinhos autobiográficos, eles começam nos anos 80, alguns deles, mas despontam, deslancham mesmo, em termos de número de publicações, a partir de 2005, 2008, e daí agora a gente tem um monte. Então, é uma coisa bem contemporânea. O que mais eu coloquei aqui? Tá, de teoria, trabalho em várias articulações teóricas, também estruturais, que eu não incluí, mas também está tudo conversando de certa forma. Então, principalmente estudos de deficiência, teoria queer, estudos de gênero, dentro dessas obras, dentro desse tipo de narrativa, como que esses sujeitos estão se constituindo através dessa escrita, criando essas várias articulações e cruzamentos identitários. Tá, agora então o projeto de pesquisa está trabalhando mais focado com a parte teórica mesmo, não necessariamente com as narrativas em si, mas com essas articulações teóricas, como que essas discussões podem também atravessar outros gêneros literários, né? Então não focando necessariamente só nisso. E eu acho que é isso, Aurora. E agora a gente vai então para... Eu vou tentar ser muito breve aqui. O grupo pediu que eu desse um panorama dessas mudanças, né, da área de literatura, ou da sub-área de literatura dentro do curso de letras, e desde que ele teve um andamento assim, diferenciado, digamos assim, né? Então, eu vou falar um pouquinho, vocês já perceberam que os estudos culturais está, né, como uma área teórica, uma área que a análise também, ela abriu muito o conceito do texto literário. Nós temos aqui professores trabalhando com romance gráfico, histórias em quadrinho, com música, com séries de televisão, eu trabalho nessa área do audiovisual, a Magali também, eu e a Magali estamos fazendo um trabalho juntas, inclusive, eu vou trabalhar com documentário, ela vai trabalhar com poeta, uma poeta que teve uma releitura de quadros, de pintura. Então, as áreas, a partir dos estudos culturais, elas tiveram essa abertura do campo interdisciplinar ou até transdisciplinar, se a gente quiser nomear, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso e vou falar também de coisas que foram acontecendo aqui no nosso curso que são interessantes para a gente pensar. Mais ou menos, eu conversei com a Adriana, né, mais ou menos até 1900 final da década de 90, a gente trabalhou com licenciatura dupla, que era inglês, português, francês, português e, né, trabalhava com licenciatura dupla. A partir daí, houve uma mudança, nós passamos para a licenciatura única, tá? O que isso tem a ver com essa fala? Tem a ver que a partir daí a gente teve também uma flexibilização do nosso currículo. Nós tivemos uma reforma do nosso currículo em 98, tá? Onde nós tivemos uma inclusão e optativas, tá? Em um campo bem aberto, não sei, mais ou menos aqui a gente pode voltar ali. Essa aqui seriam assim, estudos culturais, tinham um A, até hoje acho que tem um A, um B, aí nós temos literatura de cinema, temos os estudos de cinema, nós tínhamos também, acho que temos ainda essas optativas, né? Então isso em 1998, então a gente começa a perceber essa expansão do campo, né? Ainda tem, estudos de cinema. Nesse momento, nós também criamos um curso de cinema aqui na UFSC. Por que nós? Porque foi um movimento dos professores do curso de letras, não só das literaturas estrangeiras e das línguas, mas também da literatura brasileira. Então, vocês começam a perceber que há uma expansão desse campo num aspecto bem transdisciplinar mesmo, né? Tivemos vários professores envolvidos, eu dei aula, acho que eu dei aula durante uns 6, 7 anos, né? Então, e muitos professores, né, da
acho que até hoje temos professores da literatura brasileira atuando lá. Então, vocês começam a perceber essas dinâmicas, né? E tivemos também, nesse período, que é período longo, mais ou menos 10 anos, nós tivemos convênios com universidades estrangeiras e que esses convênios, eles não estavam necessariamente nos departamentos de letras, eles estavam em departamentos como o Centro de Teatro, Televisão e Mídia, Estudos de Mídia da Universidade de Glasgow. Nós tivemos um convênio com eles durante 4 anos, né? Posteriormente, a gente teve um convênio entre a UFSC, a UFMG, a New York University e a Wayne State University, tá? E que durou mais ou menos uns 8 anos, que teve, inclusive, acho que tivemos alguns alunos aqui que participaram desse convênio, alunos de graduação que foram para lá. Nós tivemos mais ou menos da UFSC uns 25 alunos indo para lá. E 25 alunos da UFMG também indo para lá, e vários alunos de lá vindo para cá. Então, vocês começam a perceber que era uma dinâmica, que essas coisas foram acontecendo juntas, né? Essa abertura, digamos assim, que, teoricamente, a gente pode ir na New York University, era o departamento de cinema, tá? Não era departamento de letras, era departamento de cinema, no qual nós ancoramos o projeto, né? E na UFMG era letras e cinema. Aqui a gente tinha alunos das letras e do cinema, né? E na Wayne State era o departamento de inglês, só que o departamento de inglês lá, desde a década de 80, eles trabalhavam já com muitos núcleos, né? Teoria do cinema, núcleo dos estudos feministas, núcleo do Chicane Studies, Queer Studies. Então, já tinha uma configuração nos Estados Unidos, né, das universidades, uma institucionalização dos estudos culturais muito grande, tá? Já na década de 80. Isso aí, claro, que se nós formos analisar historicamente, isso aí vai lá, os primeiros estudos do Centro de Estudos Culturais da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e aí a gente já está indo lá para a final da década de 60, por aí, né? E que teve um período histórico em que essas ideias foram assimiladas, né, em todos os outros países do Ocidente. Então é isso que eu queria colocar para vocês, para a gente pensar um pouquinho isso, né, e apresentar para vocês o outro slide, que são as novas optativas que a gente vai ter também, né, que é a literatura e cinema, teoria e crítica literária. Tem mais alguma aí? A introdução, a escrita criativa, estudos de adaptação, literatura audiovisual, introdução aos estudos irlandeses, e também não é só literatura, a gente está falando de estudos irlandeses de uma maneira bem ampla, né? Teatro, audiovisual, música. Tivemos muitos poetas vindo para cá através do núcleo de estudos irlandeses para fazer apresentações, cineastas, né? Então, estudos culturais de música, introdução de estudos canadenses, estudos pós-coloniais, enfim, é uma gama de possibilidades que está disponível, né, no nosso currículo e que teve essa expansão curiosa e interessante em todos os sentidos, né? Porque hoje em dia, quando a gente pensa em narrativa, ela tem, a palavra tem um significado muito mais amplo que só a literatura, né? E só para finalizar, eu acho que foi na década de 90 a gente teve uma Abralic aqui na universidade, um encontro enorme, a Associação Brasileira de Literatura Comparada, tá? E pela primeira vez o tema foram os estudos culturais, né? Então foi bem já na década de 90. Então tem toda uma movimentação que vem, né, com a teoria e a prática. E era isso. Então, próxima coisa, acho que foi
Deixa eu fazer só um apanhado para quem está entrando agora no curso que está pensando em dúvida, será que eu gosto de literatura, será que eu não gosto de literatura? Né? E para ter uma ideia, vocês devem esperar dessas disciplinas, que são as obrigatórias do nosso curso. Eu e o Matias, a gente vai falar bem rapidamente sobre as disciplinas de estudos literários. Matias, bom, então, estudos literários, né, é onde a gente está começando aí, vocês estão começando a se aprofundar um pouco mais sobre o que vem a ser essa tal de literatura, né? Então, muitos de vocês acabam tendo comigo essa coisa, não gostei porque é chato, aí eu falo, mas por que é chato? A gente tem que saber, né, caracterizar isso daí através de conceitos. Então, a disciplina era Introdução aos Estudos da Narrativa, né, e agora é Estudos Literários. Então, são esses passos iniciais, né, a gente vai vender aí para vocês uma caixa de ferramentas conceituais. Vender não é de graça, né, mas onde vocês vão, mais que nada, estar conseguindo navegar aí por esses textos e conseguir se expressar. Sim, eu gostei ou não gostei, ótimo, mas pelo menos, por que você gostou? O tempo é trabalhado de uma forma assim, o narrador é trabalhado de uma forma assada, né? Enfim, mas especificamente a gente vai estar definindo aí o que seria essa tal de literatura, que muito possivelmente isso acaba não sendo aprofundado, né? Seja no fundamental ou no ensino médio. Então, claro que já que de graduação é interessante, a gente está, olha, literatura não é exatamente só isso daí que vocês aprenderam, né? Então, a gente acaba tendo diferentes entendimentos, diferentes conceitos do que vem a ser, né? Alguns de vocês acabam vindo para mim depois dos literários 1 e falar, mas o que vem a ser? Eu entendi direito, porque são tantos conceitos, né? São tantas ideias que, como a gente vê, é difícil de você definir de uma forma. A literatura é exatamente isso, porque, né, tem diferentes definições dependendo aí do seu enfoque teórico, né? Mas como vocês sabem, quem já esteve comigo, especialmente, né, eu gosto dessa questão a literatura, ela trabalha com uma linguagem autorreferencial, né? Ela tem essa consciência de ser uma linguagem, como se fosse uma metalinguagem, né? E eu acho que isso daí é muito caro para nós, especialmente hoje em dia, porque você começa a ter uma ideia de que você também está praticando, né, a literatura de diferentes formas no seu cotidiano, e não só você, né, mas todo mundo está contando uma narrativa, todo mundo está, não vou dizer inventando uma história, né, mas a gente consegue aí analisar essas narrativas, entender esses personagens. Tem pessoas que vão nos falar, né, eu sou um mito, tem pessoas que vão nos falar de diferentes ideias, e a gente acaba entendendo que isso daí faz parte de narrativas. Então, são personagens, mas, infelizmente, né, são personagens que acabam tendo aí, nos alcançando, né, seja com o braço do Estado, seja com o braço da educação, né. Então, eu acho que é muito caro isso daí, é uma questão que a gente tem que, acima de tudo, hoje em dia, né, entender que a literatura não é só uma historinha que foi contada ou que está sendo contada, mas que é uma linguagem autorreferencial que todos nós a praticamos cotidianamente. Quanto melhor a gente entender isso daí, quanto melhor a gente souber essas ferramentas conceituais, melhor a gente vai entender esse mundo que está à nossa volta, né? Em questões políticas, em questões econômicas, sociais. E não sou só eu que estou falando isso, né? O Marx já entendeu isso daí, o Freud já entendeu isso daí, o Nietzsche já entendeu isso daí, entre outros teóricos que já entenderam esses paralelos que a gente consegue ver aí entre literatura e o indivíduo, né? Então, ali em Estudos Literários 1 é onde a gente está começando esse caminho aí que acaba se transformando em outras questões, né? Mas era isso daí que eu queria falar sobre essa introdução dos estudos literários. Obrigado. E, como o Matias estava falando, né, os instrumentos de análise, a gente
também passa a entender melhor as estruturas narrativas, né? Não só entender como analisar, os instrumentos de análise partem disso, entender também como literatura e sociedade funcionam, a Matias falou, é indissociável, não só a criação literária, a apreciação literária, como artística em geral. Por isso que a gente tenta exercitar o que a Annelise tanto enfatizou, que é essa transdisciplinaridade dentro da literatura, comunicar entre várias mídias, né? E a gente tenta fazer isso principalmente nessas duas primeiras disciplinas, né? Estudos literários não faz uma exploração da teoria da narrativa em geral, ele explora, além dos gêneros textuais literários, a gente explora cinema também, né? Já tem essa incorporação há algum tempo. E na segunda a gente incorpora teatro e poesia nas suas diversas formas, né? E daí na terceira e na quarta o foco passa a ser histórico, o foco passa a ser textual também, né? Então a gente explora vários textos que são seminais, que definem os seus tempos, através de um olhar, obviamente, contemporâneo, né? De uma posição muito privilegiada que a gente tem de poder fazer esse apanhado histórico, literário, com tanta tecnologia, com tanta ferramenta maravilhosa para fazer uma análise cada vez melhor, né? E toda a carga de conhecimento que a gente tem de décadas e décadas de teoria literária. Eu queria passar agora para a Magali, que vai falar sobre as específicas. Eu vou falar bem rapidinho. Então, a partir, né, digamos assim, depois desses primeiros momentos de relação com os estudos literários, né, nos 2 primeiros anos, os alunos então vão ter contato com o que a gente chama de literaturas de língua inglesa, né, no nosso curso. E aí vai ser a primeira vez que justamente esse material, toda essa instrumentalização, né, da literatura 1, 2, 3 e 4 vai ser usada para justamente poder analisar e estudar digamos assim, textos de autores que escrevem em língua inglesa, né? E uma das coisas interessantes que aconteceram no nosso curso de letras em inglês, a partir de todas essas perspectivas, né, que a professora Denise comentou antes, é que essas disciplinas no passado, elas costumavam se chamar Americana 1, Americana 2, Literatura Inglesa 1, Literatura Inglesa 2, com o foco justamente nesses 2 grandes centros coloniais e neocoloniais, né? E a partir, digamos assim, desse movimento dos estudos culturais pós-coloniais, a gente então abriu o campo de estudos para incluir literaturas também de outros centros, né? Então essas literaturas de língua inglesa, elas têm como característica serem disciplinas panorâmicas, para que os alunos tenham contato então com escrituras de diversos tempos e espaços, né? E também os grandes eixos norteadores, claro, são a língua, o tempo e o espaço geográfico, no sentido de que a gente organiza os cursos pensando em literaturas escritas em inglês, né? Em literaturas que são produzidas num determinado tempo. Então, as de língua inglesa, acho que a gente pode passar para o próximo slide. As literaturas de língua inglesa 1 e 2, elas vão focar nas literaturas anglófonas das Américas, né? E aí também a questão do tempo como um eixo norteador. Literaturas de língua inglesa 1, essa disciplina vai focar nos textos que foram produzidos desde a colonização até o final do século XIX, e as literaturas de língua inglesa 2 nos textos produzidos a partir do século XX, né? Então esses 3 eixos são contemplados: língua, tempo e espaço geográfico. E próximo slide, as literaturas de língua inglesa 3 e 4, então, essas disciplinas vão abordar textos que são produzidos então a partir das Ilhas Britânicas, mas também de suas ex-colônias, como na África, no Caribe, na Ásia, na Oceania, etc. Então a gente abriu o leque no sentido de explorar textos literários que foram produzidos em outras áreas também. Elas não se chamam mais americana e inglesa como se chamavam no passado, né? A gente fala sobre os optativos, mas Eu acho que já foi bem. só a parte final mesmo, que pode ser só deixar aqui, pessoal, são mais... ótimo, perfeito.
para terminar, falando sobre esses outros projetos e programas que a gente tem aqui, que tem uma relevância para a nossa área, ou para a nossa sub-área, aqui de letras em inglês. Claro, o CPGI, que é o nosso programa de pós-graduação em inglês, que tem uma história riquíssima de participação internacional, desse intercâmbio que a Melissa estava falando, tanto na área de linguística como na área de literatura, e é uma pós-graduação antiga que tem carregado muito dessa contribuição de pesquisa daqui. E lá a gente tem pesquisas sendo desenvolvidas na área de cinema, de estudos culturais, a Melina ajuda lá por lá também, né, Melina? Você também dá aula e orienta por lá. A professora Aline, que está no momento em pós-doc, né? Ela também orienta e dá aula pelo PGI. E tem o MEI, que é o Núcleo de Estudos Irlandeses, que é um núcleo relevantíssimo para a gente, não só dentro da PGI, como também de relevância nacional e internacional. A gente recebe pessoas, gente que produz e gente que faz teoria, dentro do campo de estudos irlandeses. Anualmente, pelo menos, tem um evento acontecendo, alguma jornada acontecendo. Em breve vai ter uma, né? Em novembro vai ter uma. Então, se fala sobre diretores relevantes do cenário irlandês, dramaturgos relevantes do cenário irlandês, escritores, poetas. Então, também, se vocês puderem, por favor, gente, check it out, deem uma olhada no site. Nele tem um site dentro do site da UFSC, e a PGI também. Tá? E o PGI vai estar sempre de portas abertas para receber vocês também no final dessa jornada de graduação. Tá? Muito obrigado, gente.